Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. O S&P 500 está novamente em máximos, mas o movimento mais interessante está a acontecer nos semicondutores. A Nvidia voltou a aproximar-se de máximos, a AMD disparou cerca de 14%, a Intel subiu mais de 23% e o ETF de semicondutores continua numa tendência fortíssima. Isto mostra que a narrativa da inteligência artificial continua a dominar o mercado, mas também levanta uma questão muito importante, porque quando a indústria sobe desta forma, será que estamos a entrar numa fase de euforia? É exatamente isso que vamos ver neste vídeo. O S&P 500 voltou a mostrar força e está neste momento a quebrar os máximos anteriores e saiu, portanto, de uma zona de consolidação que limitava esta subida nos últimos dias. Este movimento mostra claramente que a tendência continua ascendente, sem sinais de fraqueza a curto prazo. Portanto, neste momento não há nenhuma evidência de inversão. O que se vê no gráfico são máximos e mínimos ascendentes, o que confirma a continuidade da tendência. Claro que poderá surgir um pullback a qualquer momento e é completamente normal e até saudável que o mercado tenha pequenas retrações depois de uma subida tão significativa. Portanto, eu não ficaria nada chocado se houvesse uma retração até aqui a este suporte dos 7.000 pontos. Isto seria completamente normal e só faria sentido começar a questionar esta tendência se víssemos sinais claros de fraqueza, como a perda de algum suporte relevante, como este aqui dos 7.000 pontos, ou alguma reação um bocadinho mais agressiva, mas até lá o mercado continua numa tendência de alta fortíssima. Como se pode ver, este gráfico compara a variação anual das vendas de semicondutores com o mercado a nível mundial. Portanto, na linha a preto podemos ver as vendas mundiais de semicondutores. A amarelo nós podemos ver as vendas de semicondutores nos Estados Unidos. A verde mostra as vendas de semicondutores na Ásia Pacífico e a vermelho mostra, portanto, o comportamento das bolsas a nível mundial. Aqui a ideia principal é que os semicondutores são uma indústria cíclica, como se pode ver claramente. Portanto, vejam bem estes ciclos. Portanto, é claramente uma indústria cíclica. As vendas aceleram bastante em fases de expansão, mas também corrigem quando há excesso de inventário, menor procura ou cortes no investimento. Em vários momentos, as vendas de semicondutores mudam facilmente de direção. Um ponto interessante é que uma inversão nas vendas de semicondutores acabam por antecipar algumas quedas nas ações a nível mundial. E isso vê-se aqui, portanto, quando houve aqui esta queda nas vendas de semicondutores, depois acabou por se refletir mais à frente, portanto, uma queda no índice das empresas a nível mundial. Deste momento, as vendas de semicondutores voltaram a acelerar bastante e parte dessa força vem, obviamente, da inteligência artificial, dos data centers e da procura por chips mais avançados. Por isso, este ciclo pode ser mais forte do que os anteriores, até porque o que nós estamos a ver é histórico, não é? A nível de inteligência artificial, e na minha opinião, este ciclo ainda pode ter potencial para continuar, sobretudo porque a procura ligada à inteligência artificial parece mais estrutural do que aquilo que vimos em ciclos anteriores. E quando as vendas de semicondutores aceleram tanto, normalmente entramos também numa fase onde o risco começa a aumentar. Por isso, o cenário que me parece mais provável é uma continuação da força a curto prazo, mas com maior probabilidade de normalização mais à frente, principalmente se o investimento em inteligência artificial começar a abrandar, como é expectável. Este gráfico mostra a evolução de algumas das principais ações ligadas aos semicondutores desde 2021.
Portanto, temos a vermelho a Broadcom, a roxo a Micron, com uma valorização muito expressiva. Também a AMD a verde, também teve agora uma grande subida recentemente. A Nvidia a azul também continua muito acima dos níveis de 2022. A Qualcomm a cinzento, aqui já vemos que ficou mais lateral, e a Intel a laranja vê-se claramente que teve eh, um caso mais fraco, apesar desta recuperação recente, mas já vamos falar mais à frente sobre a Intel. Aqui neste gráfico nós podemos ver o desempenho de várias indústrias ligadas à inteligência artificial desde 2023. E aqui a ideia mais interessante é que a valorização não aconteceu sempre nas mesmas áreas. Em 2023 quase todas subiram com força, mas com maior destaque para as empresas como a Microsoft, a Amazon, a Google e a Meta, além dos semicondutores que tiveram uma performance excelente, não é? Em 2023. O hardware também teve uma performance interessante, e o software. Em 2024, a valorização ficou mais concentrada nos semicondutores, e depois tivemos aqui, por exemplo, as hyperscalers, ou seja, a Microsoft, a Amazon, Google, Meta, com uma performance um bocadinho mais contida. Já os metais e as empresas de mineração caíram 15%, mesmo fazendo parte desta cadeia de infraestrutura necessária para suportar os data centers. Portanto, aqui vê-se que houve esta queda em 2024. E o mais interessante é que em 2025 os metais e as mineiras, apesar de terem tido esta queda de 15% em 2024, em 2025 tiveram uma performance ótima de 77%, e isto diz muito, pessoal. Portanto, aqui foi claramente uma oportunidade, não é? Para quem aproveitou esta queda. E agora reparem, em 2026, pelo menos até agora, portanto, estamos a ver aqui um year to date, o desempenho está relativamente equilibrado em relação aos semicondutores, aos metais, à energia. No entanto, o software está negativo, não é? Com uma performance negativa de menos 17%. E isto pode querer dizer muito, não é? Como é óbvio, o software não vai desaparecer. Parem o que aconteceu noutros grupos aqui em anos anteriores que tiveram uma performance negativa. Portanto, isto a qualquer momento pode inverter, e esta performance negativa poderá vir a transformar-se numa excelente performance quando a narrativa mudar. As ações de software caíram cerca de 17% desde o início do ano até agora, e estão 26% abaixo dos máximos atingidos em 2025. Como temos falado, esta queda não está relacionada com os resultados atuais, está mais ligada à dúvida sobre o software numa economia que está dominada pela inteligência artificial. Portanto, existe o receio de que estas empresas vão perder o pricing power à medida que a automação torna as funcionalidades mais fáceis de replicar. Mas temos vindo a falar muito sobre isto, pessoal, e vocês já sabem a minha opinião. Como podemos ver aqui, as 10 maiores posições de software perderam num conjunto cerca de 800 mil milhões de dólares em valor de mercado, em market cap, desde o início de 2026, com a Microsoft a representar a maior parte desta queda. Nós aqui podemos ver as camadas da indústria de software. No topo nós temos as aplicações, que são os produtos com que os utilizadores interagem diariamente, como a Salesforce, como a Adobe, SAP ou a Workday. Depois temos as plataformas, que servem de base para criar, gerir, ligar diferentes aplicações. Aqui temos alguns exemplos, como a Snowflake ou a ServiceNow. E depois temos a infraestrutura e a segurança, com empresas como a Microsoft, a Amazon, a AWS da Amazon, a Cloud da Google, a Oracle, a Palo Alto Networks, a CrowdStrike. E esta é uma camada mais essencial e mais difícil de substituir, porque suporta os dados, a cloud, os servidores, o armazenamento, as redes e a proteção contra ciberataques. Portanto, as aplicações podem estar mais expostas
a automatização e à concorrência de novos agentes de inteligência artificial, enquanto a infraestrutura, dados e cibersegurança são áreas mais resilientes, porque a própria inteligência artificial precisa desta camada para funcionar. E como nós podemos ver, a infraestrutura de inteligência artificial continua com uma ótima performance e destaca-se claramente em relação a outras áreas ligadas à inteligência artificial. Pelo contrário, o software tem sido a parte mais penalizada, enquanto os hyperscalers, portanto, a Microsoft, a Amazon, Google e Meta têm mostrado alguma volatilidade, não é? E as empresas de produtividade continuam praticamente laterais. Neste gráfico à direita é interessante porque podemos ver que os fundos das ações dos Estados Unidos têm níveis de caixa extremamente baixos, perto de 1,4% dos ativos, ou seja, muitos investidores já estão bastante expostos ao mercado e têm pouca liquidez disponível para reforçar posições. Isto pode tornar o mercado extremamente sensível a notícias que possam surgir. Aqui podemos ver um investimento de 10 mil dólares desde 1996 até 2025, portanto com retornos anuais. Teríamos hoje cerca de 9.798 dólares em dinheiro, já depois de ajustado à inflação. Se tivéssemos o dinheiro parado, teríamos uma perda. Já as obrigações corporativas teriam um crescimento para cerca de 24.265 dólares. Já as small caps teriam chegado, portanto, aos 55.522 dólares e, portanto, agora sim a diferença é enorme, porque se tivéssemos investido em large caps, teríamos obtido quase 91 mil dólares e, portanto, a diferença é enorme. Isto mostra uma ideia muito importante, que a curto prazo as ações podem ter quedas fortes, como vimos em 2008, por exemplo, houve aqui uma grande queda, ou em 2020, não é? Houve aqui esta queda. E em 2022 também caíram muito, tanto as large caps como as small caps. Mas quando analisamos períodos longos, são estes ativos produtivos que historicamente melhor protegem e aumentam o nosso poder de compra. Pois é, pessoal, a Nvidia está quase a atingir máximos históricos, portanto rompeu aqui esta zona. Eu não desenhei aqui a resistência, mas rompeu aqui esta zona dos cerca de 205 dólares e ficou muito perto de máximos históricos, como se pode ver aqui neste momento. Ainda não há nenhum sinal de fraqueza, a tendência continua positiva e a ação mantém-se acima dos principais suportes. Obviamente, para mim, não faria sentido investir neste momento nem na Nvidia, nem em nenhuma empresa de semicondutores neste momento, até porque a empresa está próxima de uma resistência importante e bastante afastada dos suportes. Por isso, para mim, agora o mais importante é acompanhar a reação nesta zona. Se conseguir manter-se aqui acima dos 205 dólares, o movimento continua forte. Se voltar a perder este nível com força, pode aqui abrir espaço para um pullback. Eu diria que é muito provável na próxima semana que a Nvidia atinja máximos históricos, mas atenção pessoal, nada disto é recomendação de investimento, eu estou apenas a analisar o gráfico e parece-me provável que possa atingir máximos na próxima semana, mas também parece estar a aproximar-se de uma correção após isso, ou seja, após atingir máximos, não me chocaria que depois, no fim disto, houvesse uma correção. Bem, passando aqui para a Intel, pessoal, este é talvez o caso mais extremo dentro dos semicondutores. Como se pode ver aqui no gráfico, a ação, e estamos a olhar para um gráfico com períodos mensais. Pessoal, vejam isto é bizarro. E para mim o que é mais preocupante é que a empresa não apresentou resultados extraordinários. Na verdade, estamos a ver estimativas de 0,01 dólares, ou seja, praticamente zero.
Por isso, quando a empresa apresenta lucros por ação 0,29 dólares e a receita acima do esperado, a reação foi muito forte, mas não porque a Intel voltou a ser uma máquina de crescimento, mas porque o mercado tinha expectativas muito baixas em relação à empresa. Além disso, a Intel não subiu apenas devido aos resultados, a empresa também passou a ter o apoio político muito forte, depois da administração de Donald Trump ter adquirido cerca de 10% da empresa em agosto de 2025 e, portanto, tornou-se o maior acionista da Intel. E isso muda completamente a narrativa, não é? A Intel vinha de muitos anos difíceis, perdeu a liderança tecnológica, ficou atrás de muitas empresas de semicondutores e estava numa situação muito frágil, que o mercado já não acreditava numa recuperação estrutural. Aliás, para mim não faria sentido nenhum investir na Intel num período em que todas as empresas de semicondutores estavam a apresentar excelentes resultados. A Intel continuava com um desempenho operacional lamentável. Na minha opinião, sem este apoio político, portanto, dos Estados Unidos, a Intel dificilmente teria uma salvação. A empresa continua a ser importante do ponto de vista industrial, mas sozinha parecia cada vez mais longe de competir ao mesmo nível das grandes vencedoras de semicondutores. Eu fiz questão de pôr aqui este gráfico de longo prazo para ver se vocês encontram aqui algumas semelhanças. E isto não significa, aliás, eu acredito que após isto ainda tem um grande potencial para continuar a subir, mas veja o que aconteceu no passado, só cuidado com o excesso de otimismo. Esta semana vai sair o portfólio review para os membros do IFI Premium, onde eu vou analisar o meu portfólio, ver quais é que são as ações que eu considero neste momento mais interessantes e qual é a estratégia para os próximos meses. Portanto, pessoal, por hoje é tudo. Eu espero que este vídeo tenha sido útil. Um abraço e até à próxima.